Deu certo. Deu. E vamos gravar aula agora. Vai depois. Vai no final de feira, mais barato. Mais barato final de feira. Tá bom. É. Larararairai, 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 vamos começar. Boa tarde, amigos e amigas, alunos e alunas. Eu sou Moré Haim Yaakov Sagnon, professor Vitor Tom Minerva. Vamos começar o show com o hino Adon Olam. Adon Olam, Asher Malach, B'terem Kol Yitzir Nivra, V'et Nasa, V'hepsoko, Azay Melech Shemo Nivra. Yare Kisotako, Tepado, Nonora, Yuaya, Yupe, Yuye, Bitifara, Yuhad, Venshini, Yamshiro, Yadira, Bilirashid, Bilitahli, Biloz, Bihamisra, Belire, Bilidimion, Bilishinu, Temura, Bilihibu, Bili
אדון עולם, אשר מלך, בטרם כל, יציר נברא, ועת נשא, ועת סוכות, אזי מלך, שמו נקרא. יעריך ככלות הכל, לבדו לא נורא, והוא היה, והוא עובר, והוא יהיה בתפארה. והוא אחד ואין שני, להמשלו, להעבירה, בלי ראשית, בלי תכלית, ולעוז ועם ישראל. והוא אחד ואין שני, להמשלו, להעבירה, בלי ראשית, בלי תכלית, ולעוז ועם ישראל. בלי ירא, בלי דמיון, בלי שינוי ותמורה, בלי עיבור, בלי פירוט, גדול כל גבורה. והוא אלי בהי גואלי, יצור ובני ביום צרה, לו ניסי ומנוסי, מנת קוצי ביום אקרא. והוא רופא והוא מחלה, והוא צופה והוא עזרה, בידו כדרוהי, ותישן בעירה. ואם רוחי גבייתי, אדוני לי ולא יירא. ומקדשו תגר נפשי, משיחנו יסלם מהרה.
Yazdashi bebet kachi. Amen, amen. Shem Hanoram. Bom dia, amigos. Boa tarde, boa noite, alunos e alunas. Aqui é o Moré Haim Yakovitz Aguinon, professor Vitor Tom Minervo. Vamos fazer a bênção de estudo da Torá. Baruch Adonai, Elohim melech haolam, asher kiddushanu b'mitzvotav v'tzivanu ad divrei Torah. Ve'haribna Adonai Eloheinu et divrei Torateha b'pinu b'pikyot amha Israel. V'nihi anachnu v'tzayinu v'tzayinu kulanu yodei shemeha v'lomdei Torateha lishma. Baruch Adonai hamelamed Torah l'Israel. Baruch Adonai Eloheinu melech haolam asher b'ahavanu mikol ha'amim v'natan lanu torato. Baruch Adonai noten haTorah. וידבר אדוני עם משה לאמור, דבר אל אהרון ובניו, לאמור, כה תברכו את בני ישראל אמור להם, יברכך אדוני וישמריה, יאיר אדוני פניו אליה, ויהונך, יישא אדוני פניו אליה, וישם לה שלום, וישם לה שלום. Esta é a bênção dos Kohanim, que foram escolhidos para abençoar o povo de Israel. Agora, o Shema Israel. Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Vamos começar nossos estudos do livro de Moshe Haim Luzzatto, Derech Hashem, o caminho de Deus. O resumo. O Criador. Um ensaio sobre os fundamentos. O Criador. A primeira coisa que uma pessoa precisa saber é que existe um ser que é o dono de tudo que existe e que deu a vida a todas as coisas, na época em que ele quis fazer. Ele a sustenta pelo tempo que desejar e governa sobre elas com autoridade completa. Esse ser é Deus. Esse ser é perfeito e, de todas as maneiras, não tem nenhuma imperfeição em absoluto, ele não depende de nada mais e não é afetado por nada em absoluto. A existência de Deus não tem nenhum começo nem fim em absoluto. Ou seja, ele não passou da não existência para a existência. E nunca jamais passará para a não existência. Portanto, ele sempre esteve e sempre estará. É impossível para ele deixar de existir. Deus é a causa de tudo o que é, mas ele próprio não é resultado de nenhuma causa. Pelo contrário, sua existência é necessária e intrínseca à sua natureza. Também é necessário saber que Deus não tem nenhuma estrutura em absoluto e que ele também não tem nenhum elemento de multiplicidade. Ele é sem estrutura e, em última análise, simples. Nada do que se aplica ao físico tem relação alguma com Deus.
Ele está divorciado de todas as fronteiras ou limites, de todas as associações, de todas as leis naturais. Sobretudo, é necessário saber que a verdadeira essência e natureza de Deus não podem ser aprendidas em absoluto. Ela não tem nenhuma analogia, nem com algum conceito existente entre as coisas da criação, nem com alguma ideia que a imaginação possa conceber, ou o intelecto compreender. Não há palavras nem descrições que sejam verdadeiramente adequadas e corretas para usar com relação a Deus. Quando falamos de Deus, fazemos uso das palavras, mas o fazemos somente em termos figurativos ou metafóricos, para podermos entender o que for preciso, no que diz respeito a Ele. Nosso vocabulário contém apenas palavras pertencentes a conceitos naturais, sujeitos às limitações das coisas criadas. Portanto, é impossível para nós dizer nada sem essas palavras. No entanto, todos aqueles que procuram Deus e falam sobre Ele precisam perceber claramente que qualquer descrição ou palavras empregadas em relação a Deus não são verdadeiramente relativas a Ele. Elas podem ser aplicadas somente como termos emprestados e não em outro sentido. Devemos ser muito cuidadosos a este respeito. O mundo espiritual. Exatamente como Deus, através de sua capacidade infinita, criou coisas físicas que são visíveis ao olho, ele também achou por bem criar outras entidades que são extremamente superiores a esta, que não podem ser detectadas ou sentidas pelos nossos sentidos físicos. E, do mesmo modo que ele deu a cada entidade física suas próprias limitações e propriedades específicas, também deu propriedades diferentes a essas entidades superiores, segundo sua sabedoria determinou adequado, de acordo com as suas metas finais. As coisas que Deus delineou com limites que nos são familiares e têm propriedades naturais e que podemos detectar com os nossos sentidos são chamadas físicas. As coisas que estão divorciadas dessas propriedades são denominadas espirituais, e as propriedades que elas têm, assim como as regras que precisam seguir, são o que é adequado para sua meta final, como mencionado anteriormente. É necessário saber que, assim como existem diferentes categorias entre as entidades físicas, tendo cada uma suas propriedades particulares, também existem categorias diferentes no outro campo de ação, todas pertencentes à classe geral do espiritual. Porque exatamente como essas categorias diferem, suas propriedades peculiares também. No entanto, há uma importante regra geral que se aplica à totalidade da classe das entidades espirituais. É o fato de que sua natureza e propriedades reais não podem ser aprendidas por nós da maneira como elas realmente são. Tudo que sabemos é que tais entidades existem, e estamos conscientes de alguns conceitos que lhes são relativos, tais como nos foram entregues pelo nosso profetas e sábios. Esta classe geral de seres espirituais está dividida em três categorias. Uma consiste nas forças transcendentais, a segunda nos anjos e a terceira nas almas. As forças transcendentais são entidades espirituais muito puras e superiores, e que
que estão divorciadas do físico, essas entidades são as mais próximas da presença divina de Deus, terrenal. E eles se manifestam constantemente sobre elas. Elas recebem nomes de acordo aos seus níveis. As rodas do trono, Ofanim e similares. Os anjos são entidades espirituais que foram criadas para agir como agentes de Deus, fazendo tudo o que ele deseja. Cada um é estabelecido sobre um conceito particular e colocado a serviço dele pela vontade suprema. Os anjos têm níveis diferentes, um abaixo do outro, e cada nível tem seus próprios limites e propriedades, como julgado adequado pela sabedoria suprema. As almas são entidades espirituais que estão destinadas a entrar nos corpos e se fixar neles, com um elo muito resistente. Elas também têm suas próprias peculiaridades de acordo com o seu conceito e estados. Ou seja, as almas existem em vários estados, porque elas têm um nível de existência fora do corpo, assim como dentro do corpo. Sua existência fora do corpo está dividida em duas categorias. Uma antes do nascimento, antes de entrar no corpo, e a segunda após a morte, após terem deixado o corpo, depois de sua existência nele. As almas têm propriedades que variam de acordo com cada um desses estados, e lhes foi dada a aptidão de passar por diversas experiências, segundo o que for conveniente para cada estado particular. Os anjos são todos servos de Hashem, obedecendo ao seu comando. Tudo no mundo, seja bom ou mal, é feito através deles. Consequentemente, os anjos estão divididos em dois grupos, sendo um bom e outro ruim. Ou seja, um grupo é nomeado para fazer o bem, seja ele físico ou espiritual, e os outros são designados para o mal, tanto físico quanto espiritual. Os nomeados para o mal são chamados anjos da destruição, Malahei, Kavala, injuriadores, Mazikim. Ou há outro tipo de entidade criada que existe, que é intermediária entre o espiritual e o físico, ou seja, de certo modo, esse tipo de entidade compartilha as limitações do físico e seus conceitos, e de algumas maneiras está divorciada de algum deles. Essa categoria é conhecida como Shedim, demônios. Ele tem um tipo determinado de propriedades físicas, mas não são como as nossas. Também possuem algumas propriedades espirituais, mas não são as mesmas dos verdadeiros seres espirituais. Essas entidades também têm diversos níveis, diferentes espécies, cada uma com suas propriedades específicas e limites determinados. Não há nada no mundo abaixo, seja uma entidade ou um evento, que não tenha alguma contrapartida no céu, entre as forças transcendentais. Do mesmo modo, não há nada abaixo que não tenha sobre si um inspetor, pertencente à categoria dos anjos. Estes o dirigem e produzem diversos conceitos e eventos, como determinado por Deus, por Hashem. O que essas entidades superiores realizam com as entidades físicas abaixo delas é denominado influência, ashpa'a. Todas as influências que são dirigidas pelas entidades superiores para os que estão abaixo
passam através das estrelas. Portanto, as estrelas são as coisas mais próximas do mundo terreno, com essa influência. Sua influência, todavia, depende do que lhes é transmitido de cima. Deus deu a cada uma dessas entidades espirituais a capacidade de agir sobre coisas abaixo, de modo contrário à lei natural, quando são motivadas pelo homem abaixo através de meios especiais que foram preparados e destinados para efetuar isso. Nenhuma delas, no entanto, tem o poder de fazer tudo o que deseja, pois cada uma tem limitações que foram circunscritas para isso, e somente dentro desses limites e na maneira autorizada que esses métodos podem ter o efeito desejado. Alguns desses métodos não são permitidos, enquanto que outros são proibidos. Os métodos permitidos incluem o livro da criação, Sefer Yetzirah, enquanto os proibidos encerram bruxaria. A Torá e os mandamentos. O ponto fundamental da criação foi que Deus quis criar o homem e depois teria a tarefa de unir-se a Deus para assim gozar de sua verdadeira bondade. Isso é conseguido através do fato de o homem ter dois caminhos à sua frente, um bom e outro mau. O homem tem o poder de escolher o que lhe aprouver. Quando, através de seu próprio livre-arbítrio e conhecimento, ele escolhe o bem e rejeita o mal, então seu verdadeiro bem interno lhe é concedido. Todas as outras coisas foram criadas somente porque a sabedoria suprema as considerou necessárias para que o universo fosse completo, de modo que o homem pudesse existir no estado mencionado acima, onde pudesse servir a Deus, servir a Hashem, e assim atingir o bem. É lógico que não sabemos por que cada coisa no mundo era necessária, mas o que sabemos através dos nossos sábios é que o elemento principal de toda a criação é o homem e que todas as outras coisas foram criadas somente para o seu bem, e outros sim, que a finalidade principal da criação do homem foi que ele atingisse o verdadeiro bom. No entanto, a sabedoria suprema percebeu que, para que o homem atingisse esse verdadeiro bem, primeiro ele teria de ser testado e passar por essa prova. Por isso, Deus criou um mundo onde ele poderia ser testado. Esse é o mundo físico, um lugar onde tanto o bem quanto o mal existem, e onde o ser humano pode rejeitar o mal e escolher o bem. A natureza derradeira do bem e do mal é, respectivamente, a santidade e a impureza. A, que Deus colocou no mundo, a santidade é um estado de proximidade de Deus, enquanto que a impureza é o que está distante dele. A santidade é a influência que Deus concede àquele que está pronto para ela, e é uma concessão que perdura com ele. A impureza, por outro lado, é um estado de separação, onde Deus se retira, e um estado de ocultamento pelo qual Deus se esconde. Contudo, a verdade é que Deus, Hashem, criou forças espirituais especialmente para esta finalidade. E dessas forças que emanam a escuridão e a poluição Zuhamah. Onde essa poluição existir, a santidade se retira e a luz de Deus se esconde. Essas forças são conhecidas como as forças da impureza.
Deus deu ao homem a capacidade de motivar as raízes supremas através de seus atos. Os atos do homem, portanto, podem obter sustento da santidade de Deus e a luz do seu bem. Por outro lado, eles também podem transmitir poluição e impureza. Deus especificou determinados atos através dos quais a santidade é transmitida e nos ordenou mantê-los. Eles incluem todos os mandamentos aos quais precisamos obedecer. Por outro lado, ele também especificou determinados atos que produzem poluição e nos ordenou abster-nos deles. Eles incluem todas as coisas que estão proibidas. No entanto, há somente um bem verdadeiro, e este é a proximidade de Deus. Já explicamos que os mandamentos são os meios através dos quais o verdadeiro bem pode ser alcançado. O indivíduo que se santifica em alto grau com a emanação da santidade de Deus torna-se adequado para aderir a ele e desfrutar seu verdadeiro bem. Por outro lado, a pessoa que se corrompe com a poluição que já mencionamos torna-se inadequada a fixar-se em Deus, portanto, ela é afastada dele. Porém, há muitos níveis em relação à emanação da santidade e da poluição que examinamos. Isso também funciona para o bem, que é atingido através das boas ações, assim como o estado de ser afastado de Deus em consequência das más ações. Estes níveis são responsáveis pelas diferenças que existirão entre diversos indivíduos no que diz respeito à verdadeira excelência, como explicaremos em breve. Também é necessário perceber que, do mesmo modo que o ser humano recebeu o poder de ter tanto a santidade como a poluição transmitidos a ele, ele também recebeu a capacidade de ter santidade ou poluição transmitidos a toda a criação através dos seus atos. Portanto, toda a criação pode ser retificada ou prejudicada espiritualmente por causa do homem. Isso se conta como um mérito para os honrados que beneficiam a criação e uma responsabilidade para os malvados que a danificam, como examinaremos mais tarde. A maneira pela qual os atos humanos transmitem essas influências A maneira pela qual os atos humanos transmitem essas influências é através do acima mencionado poder de paralelismo que existe entre as entidades abaixo, no mundo físico, e as forças supremas. Sempre que algo físico é movido, uma certa motivação atinge sua força de contrapartida no céu. Essa força, então, produz a transmissão de uma influência particular. Se um ato particular encerra o cumprimento de um mandamento divino, então isso fortalecerá sua força de contrapartida. E, em consequência, uma influência de santidade será transmitida de Deus, seguindo a natureza desta motivação particular. Se, pelo contrário, esse ato particular estiver entre aqueles que precisam ser evitados,
Ele provocará uma mancha em sua força de contrapartida no alto, seu eu superior, de acordo com a natureza particular dessa má ação. Isso, por sua vez, faz com que a luz de Deus se esconda e retraia. No seu lugar, uma das forças da impureza é motivada, exatamente oposta à influência que foi escondida. Isso transmite poluição, de acordo com a motivação particular em questão. Recompensa e punição. A raça humana é singular entre todas as outras espécies, na medida em que lhe foi dado o livre-arbítrio, assim como o poder de transmitir, através de seus atos, o fluxo das forças acima mencionadas. Em consequência disso, o ser humano tem uma qualidade adicional que não existe. Em consequência disso, o ser humano tem uma qualidade adicional que não existe entre outras espécies, ou seja, os seus atos são recompensados medida por medida. Esta recompensa é dividida em duas partes, uma neste mundo e a outra no mundo vindouro. A recompensa do mundo vindouro é que, de acordo com os fatos do indivíduo faz neste mundo, ele atinge um nível permanente no verdadeiro bem, que é a fixação a Deus. E ele desfruta isso para toda vamos continuar essa aula a seguir. Larararairai, 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 larararairai. Até amanhã, amigos.